O tema da nossa ministração de hoje é esse aqui. Vamos falar todo mundo juntos? Deus de milagres. Você crê que seu Deus é um Deus de milagre? Amém? Você crê que Deus é poderoso para solucionar o seu problema? Aquele problema que você tem aí no seu coração, nesse instante. Você crê nisso? Deus é capaz para operar um milagre. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite, se é a conversão de algum familiar, se é a sua situação financeira, se é alguma enfermidade. Eu, sinceramente, não sei qual é a demanda da sua vida, mas a pergunta é: você crê que o seu Deus, o dono do universo, o dono de tudo, pode resolver, solucionar, intervir de forma poderosa e milagrosa sobre o seu problema agora? Você crê nisso, querido? Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus, o Deus de milagre. E nós somos desafiados a crer, a desenvolver um nível. Semana passada nós falamos um nível de intimidade com Deus mais profundo, onde nós conhecemos melhor o nosso Deus. E imediatamente quando nós conhecemos mais a Deus, nosso coração é mudado, nossas prioridades são mudadas. Tudo muda, porque nós conhecemos o dono de tudo. E nada que a gente tem aqui na terra, qualquer bem material, nada, absolutamente nada, se compara ao valor que tem o nosso Deus, o Deus de milagre. E por isso eu gostaria muito de desafiar você nessa noite, incentivar você essa noite a desenvolver de fato uma revelação de quem é o seu Deus. Às vezes nós somos tão pequenos, e certa vez Jesus vira para os discípulos e fala assim: por que vocês estão tão tímidos assim? Por que a fé de vocês é tão tímida? Vocês não estão entendendo quem eu sou? Vocês não estão entendendo que eu, Jesus, estou no barco? E ele diz: você crê que eu estou no barco da sua vida? Você crê que se eu estou no seu barco, na sua vida, dentro do seu coração, da sua família, tudo muda? Tudo muda, tudo muda. E ele opera o que precisa ser operado, o milagre, a transformação, a cura, a libertação, tudo. Ele pode fazer tudo isso. Mas tantas vezes nós somos tão tímidos, não cremos e vacilamos e precisamos ser encorajados a crer mais, a buscar mais, a ser mais excelentes naquilo que Ele tem colocado para nós, em todos os sentidos. Gostaria de ler com vocês um texto, se você quiser abrir sua Bíblia, eu tenho aqui também na frente, mas você pode abrir e acompanhar comigo, nós vamos falar bastante sobre esse texto, então pode deixar ele aberto aí, tá bom? Lá em Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 ao 34, esse é um texto conhecido, eu mesmo já preguei sobre esse texto algumas vezes aqui na igreja, mas sempre Deus tem algo novo para nos revelar, amém? Tem algo novo para nos mostrar, mesmo sendo um texto bastante conhecido por nós. Então, gostaria que você prestasse bastante atenção, é ele que vai nortear nossa reflexão nessa noite. Encontrou aí? Vamos lá? Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Foi Jesus com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, tua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento.
Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em voz alta. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. É um texto um pouco extenso e aqui são vários acontecimentos. Nós vamos falar sobre alguns desses acontecimentos. Nós vemos aqui, e o tema da nossa ministração é um Deus de milagres. É um Deus que faz milagres. Por meio de Jesus aqui, seu Filho, pessoas que se achegam a Jesus e conseguem, de fato, um milagre, uma intervenção de Deus, uma cura. Talvez você venha aqui nessa noite necessitando de uma cura, de uma intervenção, de um toque de Jesus. Aqui apresenta pelo menos dois personagens, duas pessoas importantes, que a gente precisa entendê-las um pouco, para entender um pouco também melhor esse texto. O primeiro personagem, vamos chamar assim, desse texto é o nosso amigo Jairo. Aqui é uma foto da época, mentira, não é não, aqui eu peguei no Google mesmo. Mas aqui está Jesus ali, e o texto diz que Jairo se prostra. Mas quem era o Jairo? Jairo era um homem muito importante. A gente precisa lembrar que naquela época, no primeiro século, a igreja e a religião e a sociedade, a política, estava interligada. Então, quem tinha poder na sinagoga, na religião, tinha muito poder econômico, poder político, poder na sociedade no primeiro século. Então, aqui, Jairo, o texto diz muito claramente que ele era um líder da comunidade, ele era um dos principais da sinagoga. E mesmo sendo um judeu, um dos principais da sinagoga, conhecia tudo da Torá, sabia tudo como tinha que fazer, como manda o figurino, ele devia estar todo paramentado, com aquela vestimenta da sinagoga, dos religiosos. O texto diz que ele se prostra diante de Jesus. Aqui nós estamos diante de um pai absolutamente desesperado. Aqui um pai que tem um filho doente, e aqui eles que aqui são pais e mães, sabem o que é isso. Eu sei como filho, algumas vezes, que meu pai saiu comigo de madrugada para levar num hospital, num pronto-socorro, porque com algumas dores, e o pai não mede esforços, ou a mãe não mede esforços. Aqui estava a filha de Jairo, de 12 anos, à beira da morte, e um pai desesperado, um pai que não havia encontrado mais resposta na religião, na Torá, nos rituais, nos sacrifícios, nada daquilo respondia mais o anseio daquele pai por cura. Ele sabia que a filha estava a algumas horas, talvez alguns minutos da morte. E ele se aproxima desesperadamente de Jesus e diz: Jesus, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, coloque as mãos sobre a minha filha, para que ela fique curada. Foi essa a abordagem daquele homem, daquele chefe da sinagoga diante de Jesus. Eu coloquei aqui que foi uma postura, uma abordagem tradicional. Claro, o Jairo, como eu falei, era um homem da sinagoga, um homem religioso, e tinha todas as caixinhas dentro da cabeça dele. Tudo deveria funcionar de acordo com um ritual. Então ele chega diante de Jesus e dá um enunciado. Vamos ver como é que ele... Lá no versículo 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou:
minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus olhou para ele e falou, ok, eu vou com você. Por que eu coloquei que foi uma abordagem tradicional? A fala de Jairo é uma fala de alguém que entendia que aquele profeta era especial e que talvez por meio dele, por meio daquele profeta, passasse poder e ele precisaria necessariamente colocar as mãos para que aquele milagre realmente fosse concretizado. Não passou pela cabeça de Jairo que ele estava falando com o dono do universo, o próprio Cristo encarnado. Imagina esse diálogo, e talvez Jesus, vendo esse pedido de Jairo, desesperado, e Jesus não recusa, mas pensa, Jesus poderia estar falando com ele assim, Jairo, tudo bem, eu vou com você, mas vem cá, deixa eu conversar contigo rapidinho. Você está entendendo que eu sou o próprio Deus? Você está entendendo que eu sou o dono do universo? Eu estava quando tudo foi criado. Você entendeu que eu sou todo poderoso? Você acha mesmo que eu preciso ir até a sua casa, colocar as mãos sobre a sua filha para ela ser curada? Você acha mesmo que precisa de todo esse ritual, eu, dono do universo, ir andando até a sua casa para colocar as mãos? Se eu colocando as mãos, só assim eu vou ser, ela vai ser curada? Você acha mesmo? Não, claro, tem que ser assim, esse é o ritual, né? Você é um homem de Deus, Deus passa poder por meio de você, você coloca a mão, e esse é o ritual, não pode mudar, sempre foi assim, é assim que funcionam as coisas, não dá para ser diferente. Por isso eu coloco aqui uma abordagem tradicional. Era o paradigma de Jairo, era o jeito que ele acreditava. E olha só, mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas já adianto. O paradigma que nós temos de Deus, a concepção que nós temos de Deus, e talvez até a sua criação, a forma como você foi educado, a igreja que você cresceu, os meios de comunicação que você viveu e teve à sua disposição, talvez na sua infância, e é realmente completamente diferente da que essa geração tem. Isso forma o seu paradigma, a sua forma de ver Deus e a forma como Deus opera, a sua perspectiva do poder de Deus, da forma como Ele pode operar na sua vida. Tudo depende do seu olhar, dos óculos que você está usando. Esse óculos mais tradicional era exatamente a visão de Jairo, um homem da sinagoga, um homem que foi sempre tradicional, vivia debaixo da lei, e claro, a operação de Jesus, aquele profeta, não poderia ser outra, tinha que se encaixar exatamente dentro desse ritual. Mas se você prestar bastante atenção, essa fala de Jairo, ela se enquadraria para qualquer profeta, ou para qualquer homem de Deus, ou para qualquer pessoa que já estivesse com a fama de operar milagres. Olha, você que está fazendo muito milagres, por favor, vem comigo, impõe as mãos sobre a minha filha, ela vai ficar curada. Aqui Jairo se apresenta diante de Jesus com um enunciado, a gente fala assim, um enunciado teológico. Ele sabia que se um homem de Deus, um profeta de Deus, fosse até a casa dele, colocasse as mãos sobre a filha ia ser curada. Essa era a perspectiva dele. E talvez ele diria isso para qualquer pessoa, ou para qualquer homem que estivesse fazendo, ou mulher que estivesse fazendo milagres naquela época, talvez ele dissesse a mesma coisa, porque ele estava desesperado. Concorda comigo? Ele era um homem desesperado, a filha à beira da morte. Então ele tinha um enunciado teológico a respeito daquele que era o próprio Cristo, o Deus encarnado. Ok? Essa era a perspectiva de Jairo, a maneira como ele entendia que o milagre poderia acontecer. Esse é o nosso primeiro personagem. Jesus fala, ok, Jairo, eu vou com você. Eu quero ensinar para você algumas coisas. Eu quero ensinar você a respeito de fé. Fica aí tranquilo que eu vou contigo. Vamos embora. E aí você imagina o chefe da sinagoga, um homem muito importante. Com licença, com licença, com licença, com licença, os discípulos ali, olha o pessoal, ele está passando, hein? Ele é importante, vai abrindo, com licença, com licença, com licença, a filha do homem que está quase morrendo, e hoje nós vamos ver milagre, e aí estavam os discípulos animados, porque Jesus aceitou entrar na casa de um chefe da sinagoga, talvez eles pensando, agora o negócio vai ficar bom, Jesus vai ganhar poder, Jesus vai ganhar prestígio aqui entre as pessoas que de fato são importantes na sociedade. Vamos embora, gente, com licença, com licença, com licença, vamos rápido, vamos apertando o passo. E Jairo ali estava acelerado, porque ele queria chegar também.
E aí vem a segunda personagem, a segunda pessoa dessa história, que é aquela mulher. Quem é essa mulher que aparece aí no meio do caminho? Jesus estava indo com Jairo e seus discípulos, e aquela multidão, o texto diz que havia uma multidão, muita gente ali seguindo Jesus, e aparece uma mulher. O texto não fala o nome dela, mas fala que ela estava sofrendo muito. Há 12 anos com uma hemorragia, essa mulher já tinha gastado tudo que ela tinha, todos os valores, todo o dinheiro que ela tinha, já procurava os melhores médicos, gastou tudo que ela tinha. Quem sabe agora já estava na rua, era uma doença proscrita, ela não poderia estar ali, ela deveria ficar totalmente separada, porque ela era considerada impura. Então, ela estava com a vida totalmente devastada, destruída. Essa era essa mulher que nós vemos nesse texto. O que acontece com essa mulher, que há 12 anos sofria de uma hemorragia? O texto diz que ela ouve falar de Jesus. Ela ouve falar de um homem que era o Filho de Deus encarnado, o Verbo vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o texto fala que ela ouve isso e crê. E ela disse: se eu apenas tocar o quê? Se eu apenas tocar as vestes, um pedacinho das vestes, para mim basta. Se eu apenas tocar um pedacinho das vestes, eu fico totalmente curada. Eu só preciso tocar um pedacinho das vestes. E essa mulher bola um plano na mente dela. E aí, quando ele passar aqui, eu vou enfrentar a multidão. Ninguém pode me ver, porque se me ver, vão me apedrejar. Eu preciso ser rápida aqui. Ela monta aquele plano. Jesus está passando, aquela multidão, os discípulos: com licença, com licença. O Jairo está com pressa. Vamos, gente, vamos, Jesus, apressa aí, que a filha do homem está quase morrendo. Vamos, Jesus, vamos, com licença, vamos. E Jesus para e diz: alguém me tocou. E os discípulos: mestre, tem uma multidão aqui, como é que você está falando? Quer saber quem te tocou? Como é que o senhor quer saber quem te tocou, se tem uma multidão aqui, está todo mundo te tocando? Não, eu quero saber quem me tocou. Quem é essa pessoa? Porque de mim saiu o poder. Alguém me tocou de uma forma especial. Muitos ali estavam tocando Jesus, estavam passando, havia uma multidão, esbarrando todo mundo: com licença, mas alguém tocou Jesus de uma forma especial. Tocou com fé. Mas Jesus tem uma autoridade aqui. É o chefe, é o homem, é um dos principais da sinagoga. A gente tem que ir rápido. Nós não podemos ficar aqui. O homem está com pressa, a filha dele está quase morrendo. Não. Para mim, quem tem autoridade é quem tem fé. Quem tem fé, para mim, é prioridade. É a grande autoridade aqui diante de mim. Para tudo, eu quero saber quem me tocou. Quem me tocou, pode falar aí, quem me tocou. E o texto fala que essa mulher estava com medo, ela estava apavorada. Agora me descobriu. Esse homem me descobriu, agora já foi. Mas ela já sabia que no momento em que ela tocou Jesus, o texto diz, imediatamente ela foi curada. Imediatamente ela recebeu a cura. Ela foi com fé. Só tocou na orla, na pontinha da roupa, da vestimenta de Jesus, e foi curada, recebeu a cura. Mas agora ela estava num dilema, ela estava morrendo de medo. Era um misto aí de alegria, ansiedade e medo, pavor. Eu estou muito feliz, porque eu fui curada, mas eu estou com medo agora. Eles querem saber quem tocou, e eu sei que fui eu. E Jesus estava lá: não, eu não saio daqui, enquanto vocês não me falarem quem me tocou. E aí Jairo, você imagina o Jairo, né? O Jairo apavorado ali, de repente: ô Pedro, você que é mais intrépido aí, fala aí para o pessoal acelerar, minha filha está morrendo, fala aí, Pedro, dá um jeito, fala para Jesus. Até que aquela mulher levanta o braço e fala assim: fui eu quem te tocou. Ela se declara, ela acusa o que ela havia acabado de fazer. E qual foi a fala de Jesus para ela? Olha lá no 33. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que havia acontecido com ela, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do seu mal.
você foi curada. Eu só parei porque eu queria que eles conhecessem a sua fé. Eu só parei tudo. Eu sei que tem gente com pressa aqui, mas eu só parei tudo porque eu queria que eles conhecessem você e que a história ficasse registrada, o que você fez, o tamanho da sua fé, o tamanho da sua coragem. Você não deveria estar aqui. Você tem uma doença proscrita. Você enfrentou todo o seu medo, todo o seu pavor, porque você não tinha mais esperança, gastou todo o seu dinheiro, você já não tinha mais para quem recorrer, e você creu que tocando apenas na orla da minha veste, você ia ser curada. Você teve fé. Pode ir, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, não precisa ficar com medo, não precisa ficar atemorizada. Vá em paz, a tua fé te salvou. E Jairo, graças a Deus, né? Essa mulher falou que foi ela, porque a gente precisa ir embora. Mas imediatamente Jesus acaba de fazer aquele milagre, vem os amigos de Jairo. E o que eles falam para Jairo? Jairo, já era. Já era, não precisa ficar incomodando mais o mestre. Sua filha morreu. E você não estava nem lá quando ela morreu. É uma fala, parece até um pouco irônica, né? Já era, Jairo. Para que você está aqui, ó, procurando esse homem? Você não estava nem lá quando sua filha morreu. Depois eu vou voltar nesse ponto. Mas aqui, você lembra que Jairo, a primeira abordagem que Jairo fez diante de Jesus foi uma abordagem teológica, né? De alguém que conhecia muito as Escrituras e sabia que se um profeta caminhasse até a casa, colocasse as mãos, haveria uma chance para a filha. Lembram disso? Essa era a perspectiva, paradigma tradicional de Jairo. Mas concorda comigo que agora, nesse momento em que ele recebe uma má notícia, que a filha havia morrido, esse tratado teológico, esse enunciado teológico cai imediatamente? Concorda comigo? Porque a filha tinha morrido. Eles disseram, sua filha morreu, não tem mais jeito. Jesus estava colocando Jairo diante de uma situação, de um dilema. Ou ele cria na palavra de Jesus. Jesus tinha acabado de falar, fica tranquilo, Jairo, eu não ligo para más notícias. Você liga para más notícias, mas eu não ligo para más notícias. Eu tenho a última palavra. Ela não está morta, ela só está dormindo. E agora Jairo, que era um homem religioso, que tinha um enunciado teológico agora, ou ele cria que aquele homem era o Filho de Deus e poderia fazer uma cura absolutamente indescritível, que ele nunca havia visto antes, ou ele abandonava e voltava para casa totalmente triste. Mas ele decide crer. E ele continua, ele fala, tá bom, Jesus, agora eu vou. E queridos, aí acontece o maior milagre. Nós falamos de um Deus de milagres, e nós cremos num Deus de milagre que tudo faz. Ele é capaz de fazer, não é impossível para ele. Mas sabe qual é o maior milagre, querido? O maior milagre que Deus pode operar na minha e na sua vida é a aquisição da fé, é a salvação. Esse Jairo agora, ele adquire fé, ele é salvo, porque ele coloca toda a dependência dele agora em Cristo Jesus. Ele já não conseguia resolver mais aquele problema. Isso é salvação, queridos. É quando você olha para a cruz, olha para Jesus e confia apenas nisso para a sua salvação. Olha e confia apenas no sangue de Cristo para o perdão dos seus pecados. Você não está dependendo do seu braço. Você não está dependendo mais da sua performance cristã, do quão bom você consegue ser. E vocês já me ouviram falar sobre isso tantas vezes, não é verdade? Tantas vezes. A salvação pela graça. Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, mediante o quê? A fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Creia, adquira a fé, seja salvo, coloque toda a sua expectativa em Cristo, toda a sua expectativa no Senhor, no seu Deus. Você crê nele, você crê que ele pode intervir na sua vida agora. Mas qual é o seu estilo de fé? Você é como Jairo, num quadradinho, limitando a ação de Deus, colocando Jesus dentro da sua caixinha, achando que ele só pode agir desse jeito? Ou você é como essa mulher,
que sabia que só tocar, ela não precisava da presença, do toque das mãos, da imposição de mãos de Jesus. Ela dizia: se eu apenas tocar nas vestes, eu sou curada. Eu tenho um milagre que eu preciso. Eu tenho uma intervenção que eu preciso. Qual é o seu estilo, querido? Qual é o seu estilo de fé? Qual é o seu paradigma? A sua abordagem, a sua perspectiva diante do Deus, o dono do universo, o Criador de todas as coisas. Qual é a sua perspectiva? Há uma terceira perspectiva também, e essa daqui é mais radical ainda. Veja bem, nós falamos de Jairo, um religioso, alguém que tinha domínio sobre a Torá, sobre os escritos, sobre o judaísmo e tudo que a religião mandava. Tínhamos um religioso que sofreu bastante, concorda comigo? Eu não completei o que aconteceu. Esse homem está desesperado com a notícia da morte da filha e com a promessa de que ela não estava morta, estava dormindo, de um homem que agora ele precisava crer que era Deus. E temos a segunda pessoa, que é essa mulher que tinha uma fé destemida, uma fé especial, uma fé diferente, uma fé que fugia dos parâmetros, fugia daquilo que ensinavam na sinagoga. Ela foi além, ela foi destemida, ela foi arrojada na fé dela. Mas tem um outro tipo de fé, uma outra perspectiva, e aqui é até um pouco curioso, isso está na Bíblia e tem duas versões de Lucas e essa aqui de Mateus, que é a história desse rapaz aqui, o centurião romano. Talvez você lembre, mas se não lembra, eu gostaria de ler com você, Mateus capítulo 5, abre comigo, por gentileza, mas não desmarca aí de Marcos, tá? A gente vai voltar para Marcos depois. Mateus capítulo 8, a partir do verso de número 5. Olha só, esse chefe do exército romano, o que ele diz para Jesus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus diz: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel, ou seja, entre os judeus, achei fé como essa. Interessante, né, queridos? Um soldado, o menos crente da história, um homem que já devia ter matado muita gente, inclusive judeus. Havia um sentimento de revolta dos judeus quando viam um soldado romano, porque era um povo que estava assolando Jerusalém, assolando o povo, perseguindo o povo, decapitando as pessoas. Imagina, esse aqui era o desenho de Satanás. Quando os judeus olhavam para um homem desse, com essa vestidura, eles arrepiavam, porque eles sabiam da perseguição e do perigo que sofriam, e o sanguinário Império Romano que vinha destruindo tudo que tivesse pela frente. Então Jesus conversa com um homem desse, e fala o seguinte ainda: nem Israel, nem do pessoal da sinagoga que leu a Torá, nem o pessoal que frequentava a sinagoga, que fazia sacrifício, que fazia tudo, as 613 leis, esse pessoal que descumprir tudo, nem entre eles eu vi uma fé como essa. Jesus encontra uma fé extravagante num pagão. Alguém que reconheceu que Jesus não precisava ir caminhando até a casa para botar a mão, e nem precisava levar a pessoa para tocar na veste. Ele diz: lança uma palavra. Eu sou homem, eu conheço, autor, eu sou um militar. Qual que era o paradigma dele? Paradigma militar. Eu conheço, sei como é que funciona isso. Eu mando uma palavra e o pessoal me obedece.
Eu falo para ir, ele vai, eu falo para voltar, volta. Eu sei como é que funciona isso, e eu reconheço que o Senhor tem autoridade. Eu reconheço que o Senhor é o próprio Deus encarnado, o dono do universo. Eu reconheço que quando tudo isso foi criado, o Senhor estava lá. Eu reconheço que não é impossível, então você não precisa ir caminhando e impor as mãos. Você não precisa de um copo d'água para botar lá em cima da televisão. Você não precisa de um travesseirinho. Você não precisa de um paninho. Você não precisa de uma ruda. Eu sei que você não precisa de nada. Eu sei que o Senhor é o dono do universo. O Senhor lançou uma palavra. Eu tenho o milagre que eu preciso. Nem em Israel eu vi fé como essa. Ele entendeu quem eu sou. Ele entendeu com quem que ele está lidando. Ele entendeu que não precisa de artifício nenhum. Ele não precisa do pastor superpoderoso para orar. Ele não precisa ir na igreja A ou B, porque lá tem um ungido. Esse rapaz, se esse pastor orar por mim, nossa, meu casamento agora vai trincar. Se esse homem orar por mim, aí eu sou curado. Mas tem que ser esse homem, viu? Se for outro, não tem jeito. Tem que ser essa igreja. Porque se não for essa igreja, não tem jeito. Esse centurião falou, não precisa de nada disso. O Senhor é o dono do universo. Manda uma palavra. Não tem demônio que fica. Manda uma palavra, não tem doença. Por isso que esse texto repete tanto essa palavrinha, imediatamente. Imediatamente a mulher foi curada. Imediatamente, depois a menina vai ser curada também. Tudo é imediato. Tudo obedece. O universo para quando Jesus fala. O mar que está rugindo, revolto, ele levanta o braço, acalma-te, e a paz é imediata. Não tem esse negócio... você ouviu alguém falou alguma coisa aí? Alguém falou para parar? Para. Os demônios param. Satanás treme. O universo para. Tudo treme, para diante desse Deus. E esse homem, um pagão, reconhece isso e diz, lança uma palavra. E o meu servo é curado. Pode ir. Você entendeu? Seu servo está curado. Eu gostaria de falar com você, querido, sobre esses 3 exemplos. Nós vimos uma abordagem bastante tradicional, nós vimos uma abordagem um pouco que passou ali dos limites da tradição e consegue encostar na orla e consegue a cura, mas tem essa fé de um soldado extravagante, que creu ao limite e sabia que ia adquirir aquilo que cria. Nossos paradigmas limitam a nossa percepção da ação de Deus. O seu paradigma, como eu disse, o seu olhar, os seus óculos, a maneira como você foi criado, a maneira como você foi educado religiosamente, a imagem que você tem de Deus, nós falamos um pouquinho sobre isso domingo passado, às vezes a imagem que você tem de Deus é de um Deus sisudo, que está doido para te punir. A imagem, o paradigma que você tem de Deus, limita a sua percepção da ação de Deus. Não limita a ação de Deus, limita a sua percepção da ação de Deus. O Jairo achava que precisava caminhar, mas você concorda comigo que ele foi o que mais sofreu nessa história? Foi o que mais sofreu, coitado. Ele vai lá, estava desesperado, procura Jesus, aí quando ele, beleza, o homem vai até minha casa. Jesus para no caminho, ele fica angustiado, ansioso, esse homem não vai sair daqui, e ele tenta mexer os pauzinhos e nada funciona, e quando o homem resolve ir, vem com a notícia que a filha já tinha morrido. Imagina o sofrimento desse homem, gente. Imagina o sofrimento desse homem, do Jairo. Foi o que mais sofreu, mas Jesus foi com ele, demorou mais, sofreu mais, mas Jesus estava com ele, estava ou não estava? A mulher, ela não cria que Jesus precisava caminhar até ela, ela sabia que simplesmente o toque dele já seria suficiente, mas o texto fala que ela ficou com medo, certo? Ela teve medo daquela abordagem de Jesus, mas o centurião não era caminhar, não era tocar, era apenas uma palavra. Era apenas falar. Ele não sofreu, concorda comigo?
Ele estava preocupado. E tem um texto, o texto sinótico dele, que está no Evangelho de Lucas, que é mais doido ainda. O texto fala que ele manda os servos falarem com Jesus. Os servos falam com Jesus, falam, o meu patrão lá, o centurião, está pedindo que o senhor vá para lá. Jesus, beleza, eu vou com vocês. Jesus vai até a casa do centurião, o centurião manda outros servos e fala assim, eu não vou nem sair de casa. Eu não sou digno que ele entre na minha casa. Mas fala para ele lançar uma palavra aí e resolve tudo. O outro texto nem fala que eles trocaram conversa pessoalmente. O centurião estava tão tranquilo da ação de Deus e do poder de Deus, que ele nem teve o trabalho de sair de casa para ver Jesus. E Jesus podia ficar bravo, né? Esse homem fez eu vim aqui, não me atendeu, e ainda ele fez isso não, ele elogiou o centurião. Eu nunca vi fé como essa. Nunca vi fé como essa em Israel, onde eu deveria, em tese, ver. Então, aqui nós temos 3 abordagens, queridos. Olha essa frase aqui. Alguns paradigmas só mudam através do sofrimento pessoal. Isso aconteceu com essa mulher. A mulher deixou seus métodos tradicionalistas quando passou pelo sofrimento. Talvez essa mulher foi para a sinagoga. Talvez essa mulher tentou todo o processo tradicionalista. Eu queria fazer muito essa distinção entre tradição e tradicionalismo. Às vezes a gente fala, vocês já me viram falar um pouco às vezes sobre essa questão do tradicionalismo, sobre a religiosidade. Tem uma frase que eu gosto que ajuda a gente a entender um pouco a diferença da tradição e o tradicionalismo. A tradição é a fé viva dos que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Vou repetir. A tradição é a fé viva dos que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Às vezes a gente está apegado não à tradição. E tradição é um dos pontos importantes do quadrilátero wesleyano. Quem fez aí o curso de membros recentemente vai estar fresquinho aí. A tradição é importante para nós. O legado dos pais da igreja, da escolástica, do próprio John Wesley. A nossa tradição é importante, nós não rejeitamos isso de modo algum. Mas quando nós nos apegamos ao tradicionalismo e dissemos isso tem que ser assim, não pode ser feito de outro jeito, não pode ser de uma nova maneira para conversar melhor com as... Não, sempre foi assim, tem que ser assado. Nós estamos pegados à tradição ou ao tradicionalismo? Ao tradicionalismo. Perdemos a essência e nos agarramos à forma. E isso não dá certo. Nunca dá certo. Essa mulher só perdeu o tradicionalismo dela quando chegou o sofrimento. Quando chegou o dia da angústia. Quando ela não tinha mais solução. E o sofrimento, queridos, às vezes não. É uma estratégia de Deus, pedagógica de Deus, para livrar você da tradição. Será que Deus não está fazendo isso contigo agora mesmo? Apertando o cinto aí? Para você parar de depositar sua esperança na religião, para você parar de depositar a sua expectativa em homens, e começar a fechar a porta do seu quarto e começar a buscar o seu Deus, o dono do universo, o criador de todas as coisas. Será que Ele não está querendo que você perca um pouquinho do seu tradicionalismo, o seu apego exacerbado à religião e à religiosidade, para mostrar quem Ele é para você? Porque eu falei que Jairo tinha um enunciado teológico, mas enunciados teológicos são importantes também. Por isso a questão da tradição é importante, nós não negamos isso. Esse ano a gente comemora 500 anos da Reforma Protestante. Nós precisamos levantar essa bandeira novamente. Mateus capítulo 16, Jesus pergunta para os discípulos, quem estão dizendo que eu sou? Uns estão falando que você é Jeremias, outros Elias, outros João Batista. Mas e vós, quem dizes que eu sou? Pedro se levanta e diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é um enunciado teológico. O Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Parabéns, Pedro, você entendeu tudo, cara. É isso mesmo, esse foi um enunciado teológico. Nós precisamos ter isso. Hoje de manhã foi falar do credo apostólico aqui, né? Isso é importante agora. Quando nós nos apegamos a isso, nós esquecemos de quem Deus é. Nós esquecemos do que Deus pode fazer. E nós estamos apegados ao tradicionalismo, à forma e não à essência. A graça de Deus está conosco, apesar dos nossos paradigmas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por quê?
porque Deus estava tanto com Jairo, Jesus foi com Jairo. Demorou mais e o bicho sofreu bastante, mas Jesus estava com ele. A graça de Deus, com os tradicionais, amém, queridos? Mas aí tem a mais pentecostal aqui, uma mulher mais pentecostal. Jesus elogia a mulher, elogia a fé da mulher. Ela não foi tão fechadinha, ela entendeu que Deus podia agir fora da caixa. Jesus podia fazer alguma coisa diferente fora do quadradinho ali. E Jesus elogia aquela mulher. Jesus estava com ela e curou ela também. Mas com o centurião, Jesus ficou entusiasmado. Jesus ficou empolgado. Jesus ficou radiante. Tem alguém que entendeu quem eu sou aqui. Tem alguém que entendeu o meu poder. Tem alguém que entendeu que eu sou o dono de tudo. E se eu lançar uma palavra, eu mudo a vida de qualquer pessoa. Se ele lançar uma palavra sobre você essa noite, querido, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Vamos encerrar algumas conclusões desse texto tão importante. A primeira delas, Jesus é sensível à fé. Amém, queridos? Jesus parou tudo quando viu alguém que tocou ele com fé. Por isso a minha palavra para você nessa noite é: vá a Jesus. Vá até ele. Procure Jesus. Não fique respondendo, e essa também é mais uma conclusão, não fique respondendo por Jesus. Às vezes a gente fala, talvez não seja da vontade de Deus que Ele me cure, talvez não seja a vontade de Deus que eu consiga entrar nessa universidade, talvez não seja a vontade de Deus que eu conquiste isso ou aquilo, ou que eu seja isso ou que eu seja aquilo. Não fique respondendo por Jesus, vá até Ele. Essa mulher não ficou pensando, talvez não seja a vontade de Deus que eu seja curada. Essa mulher foi Jesus e clamou e falou: se eu tocar eu vou ser curada. Se Jesus dizer não, é não. Deus não tem problema de autoestima. Não tem problema, se ele tiver que falar não, ele vai falar não. Ele não tem problema com isso, ok? Certo ou errado? Ele não tem problema. Então vá até Jesus, procure Jesus, ore, busque a Ele, querido, como você nunca fez. Durante a sua semana, no seu quarto, na igreja, não falte culto. Seja piolho de igreja nesse sentido, porque você entendeu, querido, que você não está aqui para receber algo, você está aqui porque já recebeu a cura, o perdão, a salvação em Cristo Jesus. Procure a Ele, vá até Ele, Ele é sensível à fé. Quem tem autoridade para Jesus não é quem tem uma patente no peito da religião. Quem tem autoridade para Jesus, Ele para tudo, é quem tem fé. Ele ama quem tem fé, ele incentiva, Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vive pela fé, fé é certeza, fé é convicção. Não existe salvação sem fé, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós somos levados a crer, a ir além e a sair da caixa, do quadradinho da religião e saber que Deus pode operar muito além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dEle que opera em nós. Você crê nisso, querido? Que Ele pode, tem poder para intervir na sua vida essa noite, seja qual for a demanda da sua vida, seja qual for a demanda, seja qual for. Vá até Ele, não responda por Jesus. Ele é sensível à fé, Ele está ansioso por ver alguém com fé. E Ele vai dizer: quem me tocou aqui na igreja metodista do Campos Elíseos? Alguém me tocou. Todo mundo cantou, mas teve alguém que me tocou. Todo mundo está encostando aqui, mas teve alguém que recebeu algo. Teve alguém que entendeu quem eu sou, que teve uma revelação pessoal de mim. Tem alguém que não está dependendo da religião para ser salvo, até porque isso não vai dar certo. Tem alguém que está dependendo de mim, do sacrifício do meu filho na cruz. Mais uma, e essa é a última. Jesus não liga para más notícias. E eu vou terminar a história de Jairo. Quando os amigos vão falar para Jairo: Jairo, sua filha morreu, para de incomodar o mestre. Esse homem perde aquele enunciado teológico, recebe fé e fala: agora ou eu creio nesse Jesus, ou eu morro de tristeza. E ele acompanha, Jesus acompanha ele. O texto diz que havia um alvoroço na casa de Jairo. O pessoal gritando, chorando, aquela bagunça. E Jesus: olha, pode sair todo mundo, sai. Pode sair todo mundo aqui do quarto, só vem o pai, a mãe, e aqui, Pedro, Tiago, João, os três, mais uma vez aqui. Pedro, Tiago, João. Vem cá, eu quero mostrar para vocês alguma coisa maravilhosa. Jesus diz: menina, eu te ordeno,
eu tenho autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Menina, eu te ordeno, levanta-te. E o texto lá diz, imediatamente, a menina volta à vida. Pode dar de comer para essa menina. Porque agora ela precisa recuperar as forças, se ela está viva. E Deus opera o milagre. Imagina o Jairo, que perdeu todo o enunciado teológico dele. Agora ele adquire fé no Deus vivo. Um Deus que atua fora da caixa. Um Deus que atua fora dos padrões humanos, das delimitações da teologia. Ele é o Deus que está além de qualquer estudo, de qualquer tratado, de qualquer teologia sistemática. Ele é o seu Deus, querido, que está acima do seu entendimento e está querendo ansiosamente que você tenha uma revelação pessoal de quem é Ele. E tudo vai perder o valor para você. Todas as coisas perdem o valor quando você encontra a pérola mais valiosa. E você se rende, tranca a porta do seu quarto, feche seus olhos aqui na igreja. Nós vamos fazer isso agora. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Vamos cantar essa última música, Digno é o Cordeiro que foi morto. Eu queria te desafiar, querido. Vá até Jesus. Se você pode ficar em pé, fechar os seus olhos. Pensa aí qual é a sua demanda. Qual é o milagre que você precisa? Mas não pensa baixo não, pensa alto, querido. Porque você recebe não porque você merece, você recebe pela graça de Jesus. Não é pelo merecimento, não é pelo mérito ou demérito. Você está dependendo da graça. Vá até Ele. Não responda por Ele. Se for não, Ele vai dizer não, mas fica tranquilo, querido. Ele vai te dar o Espírito Consolador. Talvez você esteja como Jairo, sofrendo. Você não precisava sofrer desse jeito. Você está sofrendo, querido, sofrendo. Porque está dependendo de artifícios que não são o Senhor. Será que você precisava passar por tudo que você está passando? Será que não é Deus querendo tirar um pouquinho a sua dependência da religião? E se mostrar para você, se revelar para você? Queria te convidar a cantar essa música, querido, como você nunca cantou, a tocar Jesus. Toca nele essa noite, procura Ele, querido, deixa Ele fazer um milagre na sua vida. Eu não estou falando aqui de experiências transcendentais, de experiências emocionais, de arrepios, de vontade de chorar. Eu estou falando de fé, fé, certeza e convicção. Queria te convidar, querido, a fazer isso como você nunca fez. Crer que o seu Deus é o Deus do impossível. Vamos cantar.